Muito bem, tô na boa, tô legal, tô no mais alto astral, iniciando esse novo modelo de comunicação social que é o podcast, não é? A gente vai conversar aqui com o doutor Magno Magalhães, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. A gente está experimentando aqui na estrutura da Criativa, do meu amigo Mário Cordeiro. E ao meu lado, o jornalista Wendel Oliveira, que vai participar conosco desse podcast. Tudo bem contigo, Wendel Oliveira? Seja bem-vindo. Boa noite, Jonas, Mário, todo mundo é criativo, nosso entrevistado Magno Magalhães. Satisfação, Jonas, estar junto com você nessa noite apresentando esse podcast. Uma maneira, como você bem falou, inovadora, revolucionária, que agora chegou de vez para as mídias sociais. Muito bem, doutor Magno Magalhães, você foi vereador e ainda ontem você escreveu um texto que nós postamos no meu blog, www.jonasfilho.com.br, e a Mabel, que é uma empresária conhecidíssima na cidade, ela fez um comentário no meu privado dizendo assim, extremamente competente, esse homem é extremamente competente. O governo é que não entendeu bem o que ele queria e não soube amá-lo. Como é que você se sente agora fora da Câmara, você não conseguiu a reeleição? A avaliação que você faz disso, você acha que não conseguiu se reeleger? Qual o motivo? Boa noite, Jonas Filho. Boa noite, Wendel Oliveira. Mário da Criativa, que está lançando um novo estilo de fazer comunicação em Caxias. Parabéns, Mário, por mais inovação. Na verdade, Jonas Filho, nós estamos muito conscientes do trabalho que nós fizemos durante o período que eu fui vereador na cidade de Caxias. Infelizmente, às vezes a gente não consegue passar a mensagem que a gente queria porque o sistema não permite. E eu tentei, durante os 4 anos que tive como vereador da cidade de Caxias, fazer aquilo que eu entendi como melhor, não só para a saúde da minha cidade, mas nas áreas que eu tentei atuar. E não gosto de usar a palavra felizmente ou infelizmente, eu não me reelegi, simplesmente eu não me reelegi. Fiquei como primeiro suplente no PL e nós temos consciência do trabalho que fizemos à frente daquela casa. Outro dia eu conversando com um vereador que ainda é de mandato e outro ex-vereador, e esse colega que é também hoje um ex-vereador foi citado como um dos melhores, e colocaram meu nome também, vereador de Caxias, e que os melhores vereadores nunca são reeleitos. Eu disse, isso é ruim, né? Isso aí eu relato com muito pesar, porque se os melhores vereadores que ajudaram aquela casa a ser algo decente não estão se reelegendo, o erro está sendo a população por não estar reelegendo os melhores vereadores da cidade. Mas há um ditado que diz que cada povo tem o governo que merece. Se isso é verdade, isso mais uma vez aconteceu com Caxias. Magno, mas o que você acha desse período que você participou como vereador, durante, inclusive, a própria eleição? O que foi o motivo que dificultou essa sua eleição garantida? Qual foi a instabilidade que você passou com o governo e o Palácio? Diz pra gente. A gente costuma dizer que esse governo ele trabalha dividindo, né? O governo atual, essa gestão atual, ela não trabalha consolidando um grupo. É tanto que vai ter o candidato a deputado federal, que é da casa do prefeito, e o deputado estadual também. E mais uma vez, eu creio que vai ser rifado o candidato que deveria ser naturalmente, a deputado federal, que seria Paulo Marinho Júnior, que eu acredito que não vai. Ou ele rompe logo, ou vai ser um cabo eleitoral da filha do prefeito, e vai ser o cabo eleitoral do primo do prefeito. Porque foi isso que aconteceu na eleição passada. O que se imaginava, eu não fiz parte desse grupo, eu sou egresso do grupo Coutinho, que acreditei no grupo desse atual prefeito. Me arrependo amargamente de ter ido, mas a vida da gente é feita de escolhas. Eu fiz a escolha errada e paguei o preço, até o último dia de mandato. Mas fiquei no grupo. E eu creio que Paulinho vai ser rifado mais uma vez. Catulezinho talvez não, porque é secretário de Estado. Acredito que adquiriu vida própria e talvez até surpreenda nas eleições. Por conta da posição que teve. É hoje uma pessoa que tem visibilidade dentro do estado todo. Mas o Paulinho, como fez política só dentro do município,
infelizmente, se não tomar uma atitude rápida, enérgica, pode ser um cabo eleitoral da filha do prefeito. Doutor Magno Magalhães, ontem você escreveu uma matéria sua. Eu postei essa matéria no meu blog pessoal, www.jonasfilho.com, e você intitulou a matéria de Politicovid. Você se tornou, no ano passado, no ápice, no apogeu da Covid-19, um especialista nisso. Eu te conheço pessoalmente, você é meu amigo, todo mundo sabe disso. Eu conheço a tua capacidade de estudar. O que você queria com aquele texto Politicovid? O que você queria frisar e deixar caracterizado ali? Na verdade, eu aproveitei o final, né, a última sílaba da palavra político, e fazer uma síncope com Covid justamente para demonstrar que o vírus que está mais matando nessa pandemia, eu vou falar de Brasil, nós vivemos aqui, não vou falar de outras realidades, vou falar da realidade brasileira, porque a política, ela se fundiu a esse vírus de forma tão danosa, tão doentia, que acabou culminando em mortes desnecessárias por conta da malversação do dinheiro público. A exemplo de Caxias, a gente pode citar de forma muito breve, eu não vou me alongar, até mesmo porque foi o que eu fiquei sabendo até o final do meu mandato, é que teriam entrado 40 milhões de reais. E o atual governo só conseguiu provar menos de 10 milhões. E a pergunta que fica é, cadê os outros 30 milhões? Mas você não escreveu isso no texto. Não, mas eu não escrevi porque não cabia. E eu lhe perguntei sobre o texto. Mas eu estou lhe falando justamente nas entrelinhas, Junacir. Tem coisas que não se falam no texto. Vamos nos ater às perguntas feitas aqui. Você quer que eu me alongue ou você quer... Eu não quero que você se alongue, eu quero que você comente o texto de ontem. Justamente comentando. Se você prestar atenção no texto que eu falei contra que fatos existia ou argumentos. Uma malversação do dinheiro público. Isso não tem no texto? Tem, sim. Não tem no texto. Tem? Não. Você quer que eu leia o texto? Não tem isso. Você quer que eu leia o texto? Não tem no texto. Eu falo, certeza. Eu falo que o dinheiro foi malversado. Você talvez não tenha atentado por texto. Você só está ligado no título Politicovid. Por isso que eu não me alonguei, para não parecer polêmico. Mas já que nós estamos na entrevista, eu creio que a gente vai passar alguns minutos falando. Eu entendi que você mencionou ali que foi usado indevidamente no auge da campanha. Eu citei Caxias, mas foi só Caxias. Né? Foi Caxias, não, foi reuniões, o Rio de Janeiro, o governador Witts, ele foi cassado porque foi provado que ele fez malversação dos recursos públicos, tanto que hoje não é mais governador do Rio de Janeiro. Só que o Witts, ele foi julgado. Quantos prefeitos, quantos governadores não foram julgados? Aprova essa CPI. Com relação, presta atenção, doutor, com relação à Covid-19, você chegou a citar no seu texto que na época da campanha tudo podia. Sim. Agora já não pode mais. Exatamente, foi o que eu falei. Eu falei isso também. O que era que podia? O que é que podia? Podia exatamente hoje que não se pode fazer. Inclusive, pode ser que nós sejamos agredidos porque nós estamos fazendo entrevista agora sem máscara. Então, já estou falando de passaporte sanitário. Então, existe absurdos sendo criados nesse novo momento da doença, da pandemia, e a gente sabe que isso tem uma conotação meramente comercial, econômica, que não tem fundamentação na saúde. É tanto que eu termino o texto falando justamente disso, que os politicoveiros tomaram de conta da saúde e quem tem de saúde não pode falar nada. Se você atentar para o final do meu texto, eu falo que os politicoveiros tomaram de conta. E a saúde, que é para ser gerida por quem tem de saúde, não está sendo feita dessa forma. Hoje todo mundo entende de saúde, menos médico. Eu já fiz vários testes, inclusive eu fui agredido no privado e até nas minhas redes sociais por pessoas que não entendem nada de saúde. Mas porque fazem parte de determinado segmento político, de determinada ideologia política, acham que sabem tanto quanto o médico. Você é jornalista, eu não vou discutir com você sobre jornalismo, você estudou para isso. O Wendel é jornalista e advogado, eu não vou discutir direito com o Wendel, ele estudou mais do que eu. Agora hoje todo mundo se acha no direito de saber medicina mais do que o médico. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. Eu escrevi um texto também, não sei se você se lembra, que eu falo de assassinato de reputações. Hoje você pega uma meia dúzia de blogueiros, uma meia dúzia de jornalistas, pega um governo tendencioso que quer atacar a sua reputação, eles acabam com sua vida. Por quê? Porque a ordem é acabar com a reputação de quem tem.
E hoje no Brasil é o contrário. Bandido é respeitado e homens de bem são levados ao ostracismo e ao desrespeito. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Eu nunca imaginei viver isso. Em nenhum momento mais absurdo eu imaginava que hoje a classe médica está sendo tão desrespeitada, tão aviltada e tratada com tamanha falta de respeito pelos vários segmentos da sociedade. Eu nunca imaginei viver isso. E eu estou vivendo isso na pele. Mas, Magno, você falou aí agora há pouco, em suas palavras, que houve uma suposta malversação dos recursos públicos. Você foi vereador. Sim. Né, durante, inclusive, o período da campanha. Você acha que a Câmara também, né, a Câmara Municipal de Caxias, não seria o viés de, caso isso teria acontecido, você não tem parcela de culpa também nesse quesito? De, vamos aqui conversar, que é isso, que você tem o poder da caneta de assinar, de barrar, né? Como é que você está chegando aqui dizendo pra gente, apresentando nesse programa, agora com a gente aqui no nosso podcast, e tá dizendo isso pra gente, que houve essa malversação. Você também não teria culpa disso? Wendel, você é advogado e você sabe que a Câmara é um colegiado. São 19 votos, eu só era um voto. Eu cheguei em alguns momentos até votar contra o próprio governo. E por isso adquiri o rancor e a ira dessa administração. Eu sou professor, eu fui o único vereador do governo que votei contra a proposta do prefeito. E paguei o preço. Mas eu paguei porque antes de ser político, eu sou professor. E votei contra o governo. Eu fui o único vereador do governo que pediu vista de processo para avaliar o orçamento. E se você rever a minha postura enquanto vereador, você vai ver que em muitos momentos, apesar de ser governo, eu fui contra algumas decisões desse atual prefeito. Então, quando você vai falar o que você fala, eu até respeito, porque talvez você não acompanhe meu mandato, como algumas pessoas que estiveram mais próximas de mim. E eu fui durante muito tempo criticado porque as pessoas diziam, pô, esse cara é governo ou ele é oposição? As pessoas não entendem que pelo fato de você ter uma certa independência, como eles dizem, pelo fato de eu ser médico, não é pelo fato de ser médico. Já passaram por aquela cama vários médicos, e médicos que eram simplesmente fantoches do prefeito. Eu não vejo nessa condição. Respeito, eu sou aliado, fui aliado até o último dia. Mas decidi não mais ficar no governo, porque eu entendi que não estava mais, como percebi, que não estava mais, não fazendo bem a mim, mas não está fazendo bem a cidade de Caxias. A prova é que nós estamos vendo aí um mandato que já está com 6 meses e parece que esse mandato nunca começou. Nós temos aí, quando eu citei a questão da malversação pública, tá aí, é só você ir lá no portal da transparência. Entrou 40 milhões, só foram gastos 10. Doutor Magno, preste atenção. Agora eu não tenho mais o poder para fazer isso. Você hoje agora é com aliado, a palavra a Câmara atual e o Ministério Público. Você hoje é aliado de um deputado que levou um cacete horroroso. Se eu fosse deputado, eu abdicaria ali da minha condição de político. E você hoje é aliado desse deputado. Uma votação vergonhosa. Um pau feio do Fábio Gentil. E eu te perguntaria o seguinte, qual é a esperança que você tem andando lado a lado desse deputado que Santo Antônio enganou? Na verdade, Jonacílio, eu sempre tive uma relação de amizade com o deputado Adelmo Soares e a gente não tem ainda um elo político firmado. A gente tem conversado, já me procurou, já o visitei, já andamos juntos em algumas ocasiões, mas ainda não existe nada firmado como uma aliança. Vamos dizer que seria um casamento oficioso. A aliança, você sabe que a aliança política, o próprio Adelmo, ele fez parte do governo Fábio Gentil. Quando deu um ano depois, ele rompeu com o Fábio e foi candidato a prefeito. E você sabe que casamento em política, ele é algo que pode acontecer e não acontecer, né? Muita gente não imaginava que o Adelmo fosse candidato, né? Muita gente imaginava até que o Fábio ia ser um candidato único. Ou seria um candidato contra algum outro nome menos expressivo, né? Então, a gente entende que o Fábio, apesar de não ter feito um governo, a meu ver, grandioso, mas eu estava aqui lembrando aqui, a gente estava começando no começo do programa, eu lembro aquela história do Bem Amado, né? Onde o Odorico Paraguaçu
tinha como obra um cemitério. E que nunca inaugurava porque ninguém morria. Aí vem aquela história que você contou aqui, que a gente estava ouvindo do Zeca Diabo. É a mesma coisa, o Fábio Gentil, o que ele inaugurou Não, em mas eu Caxias? não contei essa história por causa do Fábio Gentil. Eu contei Não, essa mas história por causa você de não contou, mas eu tô você trazendo que essa tá- resposta pra cá. Eu contei pra essa agora. história por causa de um guerreiro que veio do Rio de Janeiro, especialista em como é que chama? Milícias do Rio de Janeiro, chegou aqui e se converteu. Pois é, mas Hoje ele está junto de Jesus. Mas eu tô trazendo justamente essa história porque a única coisa que a gente vê que esse governo inaugurou foi uma praça, a Praça da Chapada, e o Mirante da Baleada, que ele passou os 4 anos falando. Não, Mas você acha que não teve não investimentos? foi só isso, não. Não Houveram foi só várias isso. inaugurações. Mas não foi só padre. isso, não, Magno. E a creche lá da Vila Paraíso? A Tá creche da esquecendo? Vila Paraíso. E a Eu fui- reforma do Eu fui hospital? com você para a obra da creche. Na creche? Eu fui pela inauguração Inclusive- da creche da Vila Paraíso. Você Na tava inauguração comigo. da creche? Eu fui com você, rapaz. Não teve inauguração da creche? Teve, sim, Eu na fui Vila contigo. E o Paraíso. posto de saúde? Estávamos juntos. E o posto de saúde? Que posto de saúde? De lá, da Vila Paraíso. Não, eu não sei. Não, tu não sabe? Mas não Eu te sei. pergunto, por que Agora, que não a fez? creche eu fui contigo. O posto de saúde eu não fui, mas a creche eu fui contigo. Inclusive, já presenciei, Magno, em várias cerimônias também na prefeitura. Né? Sim. Inaugurando o quê? Inclusive, você teve lá no complexo Estou falando, hospitalar. Wendel, nós estamos falando aqui Sim. de obras estruturantes. Sim. Não vamos Não vamos, polemicar. também não vamos tirar demérito. Não, não, eu não estou falando de mérito. Não, mas a gente só vai falar em obras Eu estou estruturantes. falando de- Eu não. pensei que fosse qualquer obra. Obra Obra é é obra. obra, pô. obra é obra. É dinheiro público sendo aplicado, reinvestido através de uma obra e entregue à população. Você sabe quanto de dinheiro entrou em Caxias nesses últimos 4 anos? Vocês têm ideia? Sim. Para você falar do que foi feito? Pronto. Inclusive, você era lotado no PAN, né? Na Policlínica aqui do centro, que hoje foi completamente reformada. Sim. Você pode ver. Hoje Sim. ela parece uma clínica, digamos, particular, porque hoje foi reformada. Né? Sim, eu Então, concordo. houveram sabe? investimentos e foi feito. Sim, agora você talvez esqueça que hoje Caxias está com 3 meses com o salário dos médicos atrasados. Você sabia isso? Você não sabe, você Ô, está mas trabalhando para o governo. Você não sabe. O que está me causando, sobressaltando os olhos, é o seguinte: eu sei que toda a cidade sabe que nós somos extremamente amigos há muitos anos. Andamos juntos, inclusive, há muitos anos. Mas eu estou te sentindo assim, meio amargurado, meio, sabe? Não, não, mal você- amado, sabe? Não. Falamos agora na novela O Bem Amado e você me parece mal amado. Tá com fogo ardente de É. querer brigar, partir pra briga. Não. Você tem uma esposa tão meiga, tão carinhosa, doutora Priscila, O que minha amiga. acontece é que a gente Calma, não pode. Magno. Calma, A gente Magno. não pode deixar de passar situações que são necessárias para se discutir. Esse atual prefeito, ele fez uma campanha, para mim, das mais estelionatárias possíveis que eu já vi na minha vida. Calma, Magno. Fala de Calma, você, Quando ele rapaz. criou... Não, você tá falando que o governo tá fazendo obra. Você Ele tá criou- falando Fala de nada você, investimento, rapaz. Ele Eu tô criou- te falando ele que criou- você tá mal amado. Até porque rapaz. Fábio deve estar em casa ou em alguma outra esquece, reunião. esquece, Né? Esquece o esquece Fábio, agora é de nesse Fábio. momento. Pois então vamos Fala de esquecer você. política. Fala de você. Vamos esquecer política e vou falar de medicina. Sim, vamos falar de medicina. Não, vamos fazer o vamos falar de seguinte. Covid-19. Vamos Você- falar. vocês- Essa terceira onda que Vocês vem. me perguntam e não querem ouvir. Não, Eu vamos te falar o perguntei seguinte. sobre política. Não faça aí. Nós Não te estamos perguntei sobre vendo, política. em Jonas, nós estamos vendo agora um novo Magno. O Né? Magno. Um Magno escritor, né? Um era- Magno que está não. condensando E era- toda, e era- às e vezes Magno. destilando um pouquinho do ódio dele através da escrita. Médico, um grande Não, médico, isso. vestidinho de branquinho. Magno, o que sapatinho Caxias, branco. hein, Agora a Magno? gente encontra o cara... Né, tá muito... Guerreiro. Calma. pai do filho, Espírito Santo. Sim, Magno, mas diz aí, me diz, Magno, acho que a Caxias toda, todo mundo tá assistindo, a região toda leste, através das nossas redes sociais, da nossa plataforma, estão assistindo você. O que é que tá acontecendo contigo, Magno? Você tá agora escrevendo, falando, filosofando, né? Que nova versão é essa sua? Aquela famosa filosofia sua. Tudo é tudo e nada é nada. O que Caxias pode esperar desse novo Magno escritor? Na verdade, a gente sempre gostou de escrever e em 2019 eu fiz o lançamento da minha primeira obra, né, que é um título médico. Que você, inclusive, fez em São Paulo, né? O lançamento, né? O lançamento foi em São Paulo, né? Nós estamos agora fazendo a nova obra, né? Nova obra não, uma repaginada, que é o lançamento da obra em e-book, né? Com nova capa, com nova revisão. A capa nova é linda, eu já tive o prazer de ver. E tem um caxiense, amigo nosso, Edmilson Sanches, que vai ser o revisor, está sendo o revisor dessa obra. Do mesmo livro, né? Isso, do mesmo livro. Eles estão fazendo uma revisão para lançamento em breve no e-book da Amazon.
E a minha contribuição, né? Eu acredito que, como político, como vereador, eu fiz a minha parte. Eu não tenho mais nenhuma pretensão em voltar para o Legislativo. Eu acredito que eu dei minha contribuição. Como você agora, acabou de falar, Wendel. Então você pensa em vir deputado? Não, ainda não sei, João Cílio. Eu não quero mais, não almejo mais voltar para a Câmara Municipal. O Zeca já reuniu com você, o Zeca Diabo? Já? Desculpa. Mas a gente tem esse desejo de continuar escrevendo. A política, para mim, ela não é... Mas você não quer largar da política agora não, né? Ou quer galgar outros cargos? Uma coisa que você pode ter certeza. O homem nunca larga a política. A política é quem larga o homem. Que larga ele, eu só não sei se ela já me largou, né? Não, acho que não, sem dúvida. Eu não sei se eu vou largar ela agora. Mas assim, a gente tem certeza do que a gente fez como vereador. As críticas que eu teci ao governo, fui incitado por vocês e algum momento, incitado não. Talvez eu não falei, talvez eu não falei aquilo que vocês quisessem ouvir. Não. Mas o que eu falo, aqui o espaço é democrático. Se você quer falar, a gente, é o que a população precisa ouvir. Vocês me perguntaram, eu respondi. A Constituição Federal assegura você no artigo 5º a liberdade de expressão. Mas preste bem atenção. Aquilo que você diz volta contra você. Então, isso é democrático. O Dr. Magno, ele me lembrou uma trilogia que eu assisti quando garoto, com o Charles Bronson. Inclusive, ele tá com um bigode muito parecido com o do Charles Bronson. O nome da trilogia era O Desejo de Matar, sabe? Desejo de Matar. Ele tá assim. Ele tá desse jeito? Ele tá assim. É por isso que ele tá escaltado, né? O Zeca tá lá. Não, eu tô muito tranquilo. Ele tá quietinho ali. Também porque quem me conhece sabe que eu nunca dependi de política. Eu sempre fui um profissional liberal. Graças a Deus sempre extremamente admirável. Sempre tive meu trabalho. Optei pela política contra a vontade da minha mãe. Meu pai não gostava de política, minha esposa. Ninguém da minha família é político. Porque eu achava que eu devia essa responsabilidade com a minha cidade. Se eu cheguei ou não aonde a população desejava, eu não sei, o tempo vai dizer, mas eu creio que eu fiz o que eu pude de melhor. Talvez não fui reeleito porque fiz política de verdade, não fiz política de conchavo, não fiz política de ajoelhamento, não me ajoelhei perante o sistema, pelo contrário, durante muitos momentos, como eu falei agora há pouco, me posicionei contra e talvez isso certamente me cesseou o retorno à Câmara. E não é novidade para muita gente que entende política, sabe que eu, durante muito tempo, fui minado dentro do próprio governo. Mas nós temos a nossa mente muito tranquila, muito calma, não tenho ódio de ninguém, não tenho ressentimento de ninguém. E peço a Deus, a palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelas autoridades, né? Sim. E o que a gente deseja para Caxias é o melhor. Agora a gente também não pode se furtar de opinar contra algo que a gente vê que não está dando certo, Magno, ou que não está sendo benévolo para a cidade de Caxias. Magno, deixa eu te falar aqui. Eu quero que nesse momento você se atenha à pergunta que eu vou fazer para você. Você sabe que hoje, né, a Câmara Municipal de Caxias tem vários vereadores novos. Eu, particularmente, minha opinião, se você que está nos ouvindo não gostar, vá tomar um sorvete. Eu quero sua opinião, se atenha. Né? Eu considero que essa Câmara é totalmente ineficiente. Vereadores que estão lá e não sabem o seu devido papel. Né? Não tem expressividade. Minha opinião, quero saber sua opinião, se atenha. O que você acha dessa legislatura atual em Caxias? Wendel, o Jonas Silva me perguntou isso no começo do mandato e eu vou repetir a mesma coisa que eu respondi a ele, exatamente aqui no Mana Criativo. Eu não tenho acompanhado essa Câmara. Eu acho extremamente danoso para o processo democrático você ter 19 vereadores e você só ter um na oposição. Quantitativamente você já avalia que a qualidade dessa Câmara ela já é tendenciosa pelo fato de 19 vereadores só ter um na oposição. Então eu vou me ater a esse comentário. Não conheço a qualidade técnica dessa turma que está chegando. Dos que voltaram, também não. Mas eu lamento.
Porque o parlamento, eu costumava dizer quando eu estava lá naquela casa, o parlamento ele é o coração da cidade. O prefeito não. O prefeito, nem todo mundo votou no prefeito. No parlamento, todo mundo votou naquele parlamento. Tanto a oposição quanto a situação. O prefeito, ele ganha a maioria dos votos. O parlamento está a totalidade da vontade popular. Sim. Por isso que eu respeito o parlamento. Por isso que eu creio que o parlamento deve ser respeitado. Mas, no entanto, o próprio parlamento perdeu o respeito por si próprio. Onde você tem 19 vereadores e só tem um de oposição. Então eu acho que se eu me alongar mais do que isso aí, eu vou ser leviano, porque eu desconheço a característica das pessoas que estão lá. Os antigos eu já conheço. E os novatos, não tenho o que falar. Doutor Magno, eu particularmente te acho uma sumidade. Você é um estudioso no que você faz. Você acha que Brasília seria o melhor local para você? Jonacílio, eu te confesso que eu já tive muita vontade de fazer parte do Parlamento Federal, mas a gente sabe que é um passo muito grande, né? E no Brasil é muito difícil a gente sair de uma situação de vereador, principalmente na situação que eu estou de suplente, para chegar à Câmara Federal. Não que é impossível, né? Mas é um passo muito grande. Tanto que a gente teve aí, por exemplo, o vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, que foi candidato à última eleição, que era, pelo menos, que a gente cogitava que era o candidato oficial do governo, perdeu a eleição porque alguns vereadores ou alguns aliados não o apoiaram nessa empreitada. E agora eu vejo com muita dificuldade a eleição do Paulo em si, que ele vai ser candidato a deputado federal. Mas a gente tem esse desejo, sim. Talvez na hora certa, né? Tudo tem o seu momento. Mas eu acredito muito no parlamento, tanto estadual, municipal quanto federal. Tanto que você vê que todas as grandes mudanças nesse país, elas são votadas pelo parlamento, né? O executivo nada mais é, como a própria palavra diz, ele é o fazedor, ele é o executor. Não existe executivo sem legislativo. Mas hoje a situação é tão promíscua, a confusão de poderes ela é tão grande que a gente não sabe mais qual o papel, ou qual deveria ser o papel de cada ente envolvido. Mas eu ainda acredito, sim, ainda acredito no parlamento. Pode contar, Jonas. Bom, eu ia te perguntar o seguinte, você é um especialista em Covid-19. Essa terceira onda aí existe realmente? Jonacílio, eu acredito que existe muita coisa sendo criada para gerar temor, para gerar medo e também gerar dinheiro, né? As pessoas ainda não entenderam, a maioria, que esse vírus ele foi programado. Tanto que a gente sabe que a China, no ano passado, vendeu mais equipamento de proteção individual do que toda a agricultura brasileira. Como é que esses caras já sabiam que ia ter essa epidemia e eles passaram o ano todinho se preparando para vender? Então foi algo programado. Como eles vão falar da terceira, vão falar da quarta, vão vender vacina, vão vacinar 3, 4, 5, 10, porque isso gera dinheiro. Você isso acha que gera saiu dos trilhos? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que esse vírus ele foi inventado. Esse vírus ele foi elaborado. Comungo com a mesma opinião. Com o propósito de dominação. Nós não estamos vivendo uma guerra biológica somente. Nós estamos vivendo uma guerra econômica mundial. A China hoje é o país que mais cresce no mundo. E a China ameaça a principal potência mundial, que ainda é os Estados Unidos da América do Norte. Então, infelizmente, as pessoas querem levar a coisa para o lado da saúde, onde a saúde é o que menos está se vendo. A gente vê vários países que não estão, como o Japão, por exemplo. O Japão não está fazendo vacina. Por que o Japão não está fazendo vacina? E por que outros países estão vendendo muita vacina? Por que tem países investindo mais no tratamento precoce? O que se percebe é que o jogo de interesses ele tomou uma proporção tão gigantesca que as pessoas perderam a noção de avaliar isso. Elas estão fazendo o jogo do que está sendo vendido pela grande mídia. Sim. Aí eu falo aqui na posição de médico e também conhecedor de geopolítica. A gente não pode avaliar essa pandemia simplesmente do ponto de vista sanitário. É loucura.
Isso é algo muito maior, é algo que envolve muito mais pensamento, raciocínio, do que simplesmente a pandemia. Esse vírus tem uma letalidade de 2,5%. Mas as pessoas estão achando que se pegar vão morrer. E quem está com medo de morrer vai fazer o que pode para não morrer. Né? Então a gente tem que entender que existe sim o risco, existe sim as mortes, existe sim o medo, mas existe também uma campanha em prol de uma doença que era para ter sido controlada e não está, no nosso caso do Brasil, porque a política tomou o lugar da saúde. E eu vou fazer aqui a fala do ministro da Saúde da Islândia, onde até o mês de março era o país que tinha a menor incidência de Covid, e perguntaram para o ministro da Saúde lá, por que eles conseguiram controlar a pandemia? E ele foi muito cirúrgico, muito categórico. Ele disse que a pandemia lá foi controlada porque a política não tomou lugar da saúde. Aqui foi o contrário. Aqui vereador sabe de Covid, prefeito sabe de Covid, governador sabe de Covid, blogueiro sabe, todo mundo sabe de Covid, menos o médico. Então a inversão de valores também possibilita com que a ignorância se propague de forma tão avassaladora e tão nefasta que faz com que as pessoas deixem de reconhecer na categoria que deveria gerir esse problema, terceirizar para quem não sabe de nada. Exemplo disso é a CPI da Covid. O senhor se vacinou, doutor? O senhor se vacinou? Você se vacinou? Seja franco. Essa pergunta é crudelíssima, no superlativo absoluto sintético. Né? Eu gostei. Dá uma olhada para a direita que o doutor deu, né? Se eu quiser responder, não fala responde. merda. Você quer responder, não? Se você não quiser, fica à vontade. Responde, Meu advogado tá ali, ele pediu para não responder. Ele tá livre. Pronto, tá certo. Mas você Tá com a acha camisa- que esse tá com a tratamento, camisa Hugo Boss. isso tem sido intensificado, todo mundo questionando se existe realmente eficácia no tratamento precoce? O que você acredita? Você acredita nisso ou não, Magno? Wendel, eu tava acabando de ver agora há pouco uma foto aqui. Nós estamos fazendo, eu e minha turma, 96.1, nós estamos fazendo 20 anos de formados. Sim. E durante toda a minha vida, enquanto estudante, enquanto médico até hoje, eu sempre procurei como meta estudar para tratar meus pacientes e salvar vidas. Como diz no próprio juramento de Hipócrates, aí, quando a gente não puder salvar, que a gente dê o consolo. E eu tenho feito isso até hoje. Talvez fosse um tema da gente um dia sentar aqui para falar só sobre isso. Eu acho interessante. A gente vai conversar com o Mário quando a gente sair daqui. O Mário já me ensinou já assinou o tempo, né? Um outro podcast. Porque é um tema extremamente polêmico, mas ele deve ser discutido. E me lembro como se fosse hoje. Assim que explodiu a pandemia no ano passado, eu comecei a fazer parte de um grupo de Teresina, criado pela doutora Marina Bucar, que foi uma médica que começou esse tratamento precoce na cidade de Barcelona. Sim. Onde ela começou a tratar os pacientes de lá com aquela série de drogas, né, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina. Na verdade, no começo era só a hidroxicloroquina, a azitromicina e o zinco. Depois Sim. apareceu a ivermectina. E naquele momento eu me senti com força para ir para a discussão, porque eu já sabia disso. Eu já sabia disso porque a cloroquina, ela, ao contrário do que muita gente diz, que essa para tratar malária, eu faço dermatologia, só em dermatologia a gente trata mais de 20 doenças diferentes. Só na dermatologia com a cloroquina. E você usa isso na artrite reumatoide, você usa isso em outras doenças reumatológicas, na malária, na dengue, na chikungunya e no coronavírus. Sim. Você sabe por que esse debate ele começou a tomar corpo e se denegriu, se vilipendiou a imagem da cloroquina? Porque a cloroquina é barato, não vende, Wendel. A patente dessa droga ela foi quebrada há mais de 30 anos. Então o que não tem patente não vende. O que não vende não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. O que não dá dinheiro para a indústria farmacêutica não interessa. Tá? As pessoas não têm ideia de quanto custa uma vacina. Uma vacina é cara. Entendeu? Então tudo isso tem interesses. Sim.
Tá? Doutor, vem uma nova equipe aqui, um novo Daqui a podcast. pouco, Eu quero dizer para você que você foi. Eu sou teu fã. Você foi extremamente esclarecedor aqui. E o Wendel Oliveira foi meu convidado. O Wendel vai encerrar o nosso podcast. Muito obrigado pela tua presença aqui, doutor. Sou teu fã mais uma vez. Deixa afiançado isso. Você é passeio de pijama no meu coração. Magno, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. A gente vai encerrar nesse momento o nosso podcast, abrindo espaço para um outro, onde iremos conversar bem mais. Tá bom, Magno? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade ao Mário da Criativa, ao Jonacílio e o Wendel por estar participando dessa live, né? E dizer que nós estamos sempre aqui dispostos a esclarecer, tá? Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e dizer que, independente de posicionamento político, eu continuo sendo caxiense, continuo amando minha cidade e querendo o melhor, sempre, para Caxias e todos os caxienses que nela moram. É isso aí. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e agradeço também a Criativo TV em nome de Mário Cordeiro. Uma boa noite e até a próxima. Até lá.